iniciaremos agora a nossa primeira aula de física e, primeiramente, eu vou estar fazendo uma pequena pergunta para vocês sobre o que é força, mas primeiramente eu vou apresentar o conteúdo que a gente vai estar abordando nessa primeira aula de física, que é as 3 leis de Newton. Por isso que a gente vai falar de força. Esse nome foi dado a essas 3 leis, por quê? Porque o seu criador se chamava Isaac Newton, e esse nome foi em homenagem ao seu criador. Então por isso se chama as 3 leis de Newton, entendeu? Ou seja, as 3 leis de Isaac Newton, ele que criou. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar com a pergunta que eu falei que ia fazer pra vocês. O que é força? Vocês saberiam me responder? Vocês saberiam me responder sim. Vocês sabem que sim. Não por meio de palavras na teoria, como todo mundo fala, e sim na prática. Porque as pessoas são acostumadas a ver força no cotidiano, na prática. E quando alguém pergunta qual a teoria que define força, ela não sabe. Ou seja, qual a definição da palavra força. Então, vou estar dizendo pra vocês. Força é um esforço a mais que o ser humano, por exemplo, pratica para poder movimentar ou empurrar, puxar, ou seja, para empurrar ou movimentar algum objeto ou coisa, entendeu? Então, isso é a definição de força. Como assim? Ou seja, quando eu tenho um lápis e eu estou escrevendo, eu estou exercendo força sobre ele, não estou? Então, isso daqui é a minha execução. Mas a força é o quê? É o esforço que os meus músculos estão fazendo para poder movimentar o lápis para mim poder escrever. Então, isso é um exemplo de como que a gente pode estar definindo força por meio de exemplos. E não tá empurrando uma cadeira. Isso você não vai definir o que é força, vai definir a execução da força, entendeu? Então, dada essa diferença, vamos logo partir para a força resultante. O que é essa força resultante? Eu já falei pra vocês que a força é um esforço. Agora, o que é força resultante? A força resultante é nem mais nem menos que o quê? Que a junção de várias forças, entendeu? A junção de várias forças, ou sentido contrário, ou seja, uma força daqui e uma força daqui. Eu tenho 2 forças, não tem? Então, elas estão em sentido contrário. Elas vão, o quê? Ser o quê? Força resultante. A união delas vai ser força resultante, entendeu? Então, força resultante, ela é obtida por meio da soma das forças. Como assim? Eu tenho uma força... Vamos lá. Eu tenho a força de um lápis e de um dedo. A força do lápis, por exemplo, ela mede 2. E a força do dedo, ela mede 1. Soma de 2 mais 1 é 3. Então, a força resultante vai ser igual a 3. Aí você me pergunta, é tão simples assim? É muito simples. Por isso que eu falei pra vocês. As 3 leis de Newton é uma matéria muito fácil, entendeu? Mas que algumas pessoas encontram dificuldade nas forças resultantes. Por quê? Porque vai chegar uma hora que as forças, elas vão em sentidos iguais, mas só que elas vão fazer um ângulo de 90 graus, entendeu? Vão fazer um ângulo, que elas vão assim, ó, uma pro lado, uma pro outro. Então isso aqui forma o quê, gente? Se eu fechar aqui, ó, a minha horizontal, vai formar um triângulo retângulo. Então o triângulo retângulo, eu uso o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é definido pela fórmula: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, o h ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. O c representa cateto e o h a hipotenusa. Então, isso daí eu acho que a maioria das pessoas já estudou, teorema de Pitágoras. Então, é fácil, mas muitas pessoas ainda encontram dificuldade nessa. Ou seja, essa é uma das 3 formas de se resolver a força resultante. Existe a da soma, que eu expliquei pra vocês, a do 2 mais 1, que eu tenho a força 1 e a força 2, eu junto as duas. Somo 2 mais 1, 3. Então, a força resultante é 3, não é? Então, eu tenho forças opostas, eu tenho uma força que vai para esse lado, uma força que vai para esse lado e outra força que vai para o outro lado. Um exemplo, quando a gente está brincando de, como é que fala? De puxar corda, não tem? Quando tem um determinado grupo de um lado da corda e outro determinado grupo desse lado. A gente puxa, ou seja, o outro grupo puxa do outro lado e a gente puxa desse, né? Quem vai ganhar? O objetivo do jogo é saber quem tem mais força, né?
Então, fica puxando, puxando, puxando. Isso são forças opostas. Forças opostas a gente o quê? Subtrai. Lembra disso? Tudo que é oposto, a gente subtrai. Lembrando, nesse caso, a gente subtrai, porque se fosse em outros casos, não. Existem exceções para tudo. Então, existe o da soma, o da subtração e o teorema de Pitágoras. São as 3 formas de se encontrar o valor da força resultante. Lembre-se, a terceira forma de encontrar o valor da força resultante por meio do teorema de Pitágoras é só se tiver o ângulo de 90 graus. Se não tiver, não precisa usar o teorema de Pitágoras. Aí é fácil, é só dividir, desfaça. É só você pegar, subtrair ou somar se estiver somando, né? Se tiver assim, ó, as forças, você subtrai. Se tiver assim, em sentidos iguais, você soma. Entendeu? Então, vamos partir agora para a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que consiste essa lei? Consiste em que o corpo em repouso, ele vai permanecer em repouso. O corpo em movimento vai permanecer em movimento. Ou seja, eu tenho um carro, eu tenho um lápis. Ele tá lá parado, ele tá aqui parado, não tá? Ele tá em repouso. Eu gosto de chamar esse estado de repouso em estado de paz e amor, entendeu? Porque ele tá paz e amor na vida dele, entendeu? Ele tá parado, sossegado. E um corpo permanecerá em movimento quando o mesmo estiver em movimento em linha reta. Por que linha reta? Porque quando você tá dirigindo, não tem? Você não vai, finge que a sua casa tá na esquina. Você tem que virar a esquina para poder chegar na sua casa. Você tá andando em linha reta, visualiza isso na sua mente. Você tá andando em linha reta, não tá? No carrão lá. Então, você vai virar a curva. Quando você vira a curva, você tem que dar uma freada para poder mudar a velocidade para ficar mais razoável para você não atropelar alguém se tiver lá virado, né? Para precauções. Então, isso vai mudar a força. Então, vai ser uma força do freio que vai agir sobre o corpo, que é o carro, não é? Que ele vai mudar a velocidade. Então, continuando, o corpo continuará em repouso se o mesmo estiver em repouso e continuará em movimento se ele estiver em movimento em linha reta. Se virar a curva, mudou. A menos que ele permaneça em repouso, estiver em repouso, e movimento estiver em movimento, a menos que uma força age sobre ele. Está em repouso? Agora não está mais. Uma força, a força muscular, agiu sobre ele, entendeu? Então, vamos lá para um exemplo mais do movimento agora. Eu tenho um carro, tô andando, todo... Uhul! Então, aí eu tô andando lá com meu carrão, meu chavete lá, e então eu vejo uma pessoa na faixa. Pera aí, tem que parar. Eu dou aquela freada. Então, aquela freada que eu vou é a força do quê? Do freio, a força muscular que mexeu o freio, e o freio freou o carro para que não atropelasse a pessoa. Então, ao frear, aquela força do freio vai agir sobre o corpo. O corpo é quem? O carro. Então, ele vai entrar no estado nulo, ou seja, vai mudar a sua velocidade, entendeu? Então, esse é o princípio da inércia. Então, vamos agora para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que segunda lei de Newton é mais fórmula, só a fórmula já distingue tudo, entendeu? Então, a segunda lei de Newton fala o quê? Que quanto maior é a força, maior vai ser a força que vai agir sobre ela, e menor vai ser a sua velocidade. Como assim, cara? Eu não entendi nada. Então, vamos lá. É tipo assim, eu tô dirigindo um caminhão lá, tá cheio de fruta. Então, o caminhão já é pesado. Mas tipo assim, eu tô dirigindo um caminhão, ele tá cheio de maçã atrás. Ou seja, o vagão tá cheio de maçã. E outra pessoa tá dirigindo um caminhão que tá sem nada, ou seja, que não tem nenhuma carga. Só tem ele e Deus lá naquele caminhão. Então, vamos lá. Ele tá dirigindo. Qual que vai ser mais fácil de dirigir? O que tem mais massa ou o que tem menos massa? Ou seja, o que tem menos massa, porque a força vai ser menor. Então, por isso vai ser melhor e menos cansativo para dirigir, entendeu? Vamos dizer assim, para me pegar um pacote de arroz,
pacote de arroz é pesado, né, gente? A gente pega assim, tipo, quase morrendo, né? Então, a gente pega o pacote de arroz. Depois, a gente faz um esforço muito grande pra pegar, né? Então, quer dizer que a massa dele é muito grande. E, olha, então observa, ao pegar o arroz, você não tem dificuldade? Então, quando a gente pega o arroz, a gente percebe que a massa dele é grande, porque ele é pesado. Então, a gente percebe que a gente levanta com um movimento mais pequeno, sabe? Então, o movimento é menor, a aceleração é menor. A gente já tirou essas conclusões, ó. E a força que a gente usa é maior, muito, ó. Então, agora vamos comparar com o feijão, um pacote de feijão. A gente levanta o pacote de feijão e pega com o braço assim, ó. Finge, ai gente, eu sou musculosa, consigo levantar um pacote de feijão. Não, o pacote de feijão, ele possui menos massa, ou seja, pouca massa em consideração ao arroz, por exemplo. Então, possui pouca massa, então a gente consegue levantar ele até com o braço, até com o dedo se a gente quiser. Por quê? Não tem muito peso, entendeu? Então, quanto menor a massa, mais fácil pra gente levantar, no caso do arroz e do feijão. A gente consegue levantar com mais facilidade, porque possui menos massa, ou seja, menos pesado que o arroz. E a gente exerce menos força, ou seja, nós nos cansamos menos. Então isso facilita a nossa vida, entendeu? É muito simples. Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a fórmula, porque a força, ela necessita da aceleração e da massa agindo sobre ela, entendeu? Por isso que a gente distingue essa fórmula. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então agora vamos partir para a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essa lei, eu amo essa lei. Por quê? Porque ela fala o quê? Que tudo que tem uma ação é devolvido uma reação de volta. Tudo que tem uma ação tem uma reação. Você faz alguma coisa de errado, por exemplo. Tipo, você faz alguma coisa de errado, não tem a reação? Seus pais vão brigar com você, te colocar de castigo. Então, você cometeu uma ação e os seus pais voltaram com a reação. Então, tá explicado no exemplo assim. Deu pra entender? Então, eu vou explicar com outro exemplo. Quando você joga uma bola na parede, você jogou a bola, ela não vai voltar pra você? Então, ao ato de você jogar, você fez uma ação. Você jogou ela, você se movimentou. Então, quando a bola volta, a parede está devolvendo a bola com a mesma intensidade, entendeu? Então, ação, eu jogar a bola, reação, a bola voltar, entendeu? E é com a mesma intensidade. A intensidade não vai mudar. Você acha que muda, mas não muda. Então, essas foram as 3 leis de Newton com a força resultante, ou seja, a força resultante que eu expliquei no início. Então, é basicamente isso. Vocês tentem aplicar na vida de vocês, tipo assim, no cotidiano de vocês vai ficar muito mais fácil entender por que essas coisas acontecem e como que acontecem de verdade, por meio de exemplos práticos do dia a dia. Observa, por exemplo, quando você estiver dentro do carro indo para a escola, dentro do ônibus indo para a escola, observa quando ele parar, entendeu? Isso vai ser o princípio da inércia. Quando ele parar, ele vai frear. Então, ele vai tender a manter esse movimento, mas ele vai parar por causa de uma força maior, que é a do freio. Agora o exemplo do que? Da segunda lei de Newton. Perceba, ao levantar alguma coisa, ao fazer algum esforço maior para levantar alguma coisa e menor esforço para levantar outra, perceba a diferença. Segunda lei de Newton. Terceira lei de Newton. Vai jogar uma bola para a parede? Vai jogar uma bola para a parede, veja o que vem atrás dela. Uma reação, uma bicuda na cara. Então, essas coisas do dia a dia fazem diferença para você entender com muito mais facilidade as coisas de física, matemática, química, todas as matérias. Usem no seu dia a dia, fica mais fácil de fixar na sua mente. Então, depois disso, comece a observar tudo o que acontece na sua vida. Se vocês gostaram dessa aula, deixa um like aí embaixo e coloca nos comentários se gostaram ou não, se entenderam ou não. E me dê dicas se vocês acharem um jeito melhor de estar explicando as coisas. Então, muito obrigada, deixa o joinha aí embaixo e é isso.